Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. O povo de Deus aguarda a segunda volta de Jesus. Mas será que você tem algum medo com relação a isso? Nesse vídeo falaremos sobre as 3 razões pelas quais você não deve temer a volta de Jesus. Olá, queridos, eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito neste canal, este é o momento que você pode se inscrever, ativa o sininho para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Também já deixa o seu like desde o início para que esse vídeo esteja ranqueado lá em cima e mais pessoas possam assistir assim como você. Primeiro, ele será rei sobre todas as nações. Zacarias 14, versículo 9 diz assim: O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor, e um só será o seu nome. No versículo 16 diz assim: Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Então, você precisa apenas se alegrar imaginando que viveremos com um governante que será nada mais nada menos que Jesus. Ele será o nosso líder mundial, que trará paz, e o seu trono será fisicamente estabelecido aqui na terra. A segunda razão pela qual você não deve temer a volta de Jesus é que todos os que o seguiram receberão corpos imortais como ele. Isso significa que não haverá mais dor, morte e nem doenças. Romanos 6, versículo 5 diz assim: Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. 1 Coríntios 15, a partir do versículo 49. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Também podemos ler em 1 João 3, versículo 2: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. A terceira razão pela qual você não deve temer a volta de Jesus é que se você realmente estiver ao lado dele até o fim, você vai governar junto com ele, ao lado dele, aqui na terra. Você vai herdar o reino de Deus e receber uma coroa vinda dele. Apocalipse 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos.
Apocalipse 2, versículo 26. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. 1 Pedro 5,4. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Então sabemos que o retorno de Jesus Cristo será maravilhoso para todos aqueles que o seguem, mas, diferentemente, será para os que seguirem o Anticristo. Apocalipse 3,11. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. 2 Tessalonicenses 2, a partir do versículo 10. E com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quanto não derem crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Portanto, que sejamos o povo escolhido, que sejamos o povo que reinará com Cristo. Não tenham medo, queridos, sigam avante, levante os braços em adoração a Ele, creia no Deus que todas as coisas pode fazer pela sua vida. Continue, permaneçam, levem o Evangelho para toda criatura, sejam firmes nesse fim dos tempos e não temam de maneira nenhuma. Cristo está voltando. Deus abençoe a sua vida.